As ações da Grendene estão entre as maiores pagadoras de dividendos da nossa bolsa, com um dividend yield de mais de 30%. Todavia, no ano de 2026, as ações já estão caindo quase 2%, e nos últimos 12 meses, uma queda de 16%, contra uma alta de 40% do Ibovespa no mesmo período. Então, será que as ações da Grendene estão baratas? Será que esse dividendo da Grendene é sustentável? Nesse vídeo eu vou dar uma passada aqui nos resultados da empresa para a gente entender o que está acontecendo, por que as ações estão caindo, se é uma boa oportunidade para investir nesse preço de R$ 4,45, e também vou calcular aqui para você o preço teto, até quanto você pode pagar em Grendene pensando nos dividendos. Antes de entrar nesse conteúdo, só vou te pedir para chegar deixando a likezeira e se inscrevendo no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Agora, sem mais delongas, vamos lá para a análise. Bom, já vou entrar aqui no resultado mais atualizado da Grendene. Vamos pegar aqui principalmente, primeiro eu vou pegar aqui o ano de 2025 contra o ano de 2024, tá? Então, quando a gente olha aqui, a receita líquida da empresa, ela caiu 1,7%, queda muito pequena, isso aqui não tem problema, só que o CPV aumentou 2%. Então isso aqui já não começa muito bem, tá? Por quê? Porque ela teve menos receita com as suas vendas, mas os custos dos produtos vendidos não caiu, aumentou. Quando isso acontece, a empresa acaba perdendo margem. Então repara aqui que o lucro bruto da empresa, ele caiu 5,8%, né? Então apesar das vendas terem caído mais ou menos 2%, o lucro bruto caiu quase 6%. Quando nós pegamos o EBIT da empresa, ele caiu quase 42%, isso aqui é uma queda bem acentuada, tá? Isso aqui não é bom. Saiu de 557 milhões para 324 milhões. Se a gente pegar o recorrente, do mesmo jeito ele caiu menos, mas caiu uma queda de quase 28%, saíram de 508 milhões para 367. Quando a gente pega o EBITDA, né, o EBITDA caiu quase 34%, o EBITDA recorrente 21%, e o lucro, se a gente pegar o lucro, ele caiu 12%, e o lucro recorrente ele aumentou 2,4%. Então o que isso quer dizer, tá? No geral, a operação da empresa piorou, tá? Porque as métricas para você medir o operacional, né, quanto que a empresa ganha, qual que é o lucro da empresa com o core do negócio, que é a venda de calçados, o negócio da Grendene é a venda de calçados, o core do negócio piorou de forma relevante no ano de 2025. Toda vez a gente pega o lucro recorrente, ele melhorou um pouquinho devido a principalmente o resultado financeiro. Olha aqui o resultado financeiro, né? O resultado financeiro saiu de 366, ó, 365 foi para 485, né? O resultado financeiro aumentou bastante, ó, tanto o contábil quanto o recorrente. Então o que está salvando a empresa é o dinheiro que ela tem no caixa, que está aplicado ali com a taxa de juros, a Selic, em quase 15%, isso aqui está ajudando, mas operacionalmente está piorando. Vamos olhar aqui mais alguns indicadores que a empresa mostrou aqui pra gente, tá? Quando a gente pega o volume, tá? O volume, que é a quantidade de pares ali que a empresa vendeu, ele caiu 11%, isso aqui não é bom, principalmente aqui no mercado interno, ó, aqui no mercado interno o volume caiu quase 15%, 14,5%. Na parte de receita por par, essa receita por par, ela teve um aumento, né, que aumentou 18,3%, só que o custo o CPV, ele também vem aumentando, né, não adianta a receita por par aumentar, o CPV aumentar, que nessa parte foi até bom, né, que não aumentou tanto, só que ela tá perdendo em volume. Então olha aqui a parte das margens, né, aqui ó, em relação à margem, saiu de 47, a margem bruta, isso aqui é um dos principais indicadores que você tem que olhar, tá, a margem bruta, para você ver a saúde do negócio da empresa, saiu de 47 para 45, caiu 2%. Se a gente pegar aqui a margem EBIT, caiu 8,6%, é uma queda bem acentuada. Se a gente pegar recorrente também caiu. Então assim, ela tá perdendo margem, né? E o volume caiu e o valor por par aumentou, né? Você vê aqui que o valor por par, ele aumentou, receita bruta por par, ela aumentou 18,3%. Então o que a empresa ela tá fazendo? Vou explicar para você, resumir aqui, tá? O que tá acontecendo? Eles estão vendendo menos, mas vendendo produtos que têm um valor maior, né? Produtos com maior valor agregado, produtos, entre aspas, mais premium. De certa forma, é uma estratégia que é assim interessante, só que se o volume cai muito, se ela vende muito menos, não adianta ela aumentar o preço e perder no volume. Por quê? Porque com volume mais baixo ela não consegue diluir tão bem os seus custos. Então, se ela não dilui tão bem os seus custos, o que vai acontecer? Isso aqui, ó, o EBIT despencando, o EBIT caindo quase 42%, o EBITDA caindo quase 34%, tá bom? Quando a gente pega no quarto trimestre de 2025 contra o quarto trimestre de 2024, foi pior ainda, tá? Por quê? Porque ela já começa aqui apanhando 18% na receita líquida, isso aqui não pode continuar, tá? Se continuar acontecendo, é um problema que é sinal de alerta, tá? O custo dos produtos vendidos, ele diminuiu também, né? É claro, porque a empresa vendeu muito menos, mas o que conta aqui é o lucro bruto. Olha aqui o lucro bruto, ó. O que aconteceu com o lucro bruto? O lucro bruto caiu 27%, tá? Saindo de 437 milhões para 318 milhões. Vamos ver a margem aqui, o que aconteceu? Olha a margem bruta. Olha só, ela saiu de uma margem que é a margem bruta aqui embaixo, ó, de quase 51% para 45%. Ela perdeu quase 6% de margem bruta, tá? Então aqui piorou, uma piora considerável. Quando a gente pega o EBIT saiu de dos quase 300 milhões para 156, queda de quase 48%. Quando a gente pega o EBITDA, saiu de 319 para 180, queda de 40 e quase 44%. Então, operacionalmente, resultado bem ruim. E aí, quando a gente pega o lucro líquido, né? O lucro líquido, ele caiu 24, quase 25%. Ou seja, mesmo com a melhora, se você pegar aqui ó, o resultado financeiro contábil, ele aumentou 80%. Olha só, ele saiu de 49 e foi para 89 milhões, tá? Então, ele aumentou 80%. Mesmo com essa melhora de 80%, não foi suficiente para amortecer a piora operacional. Ou seja, do
lado financeiro a empresa ganha dinheiro, do lado operacional ela está apanhando. Se ela continuar apanhando muito no operacional, o financeiro ele não consegue compensar essa piora. E a gente quer uma empresa que, de preferência, ela tem uma melhor operacional, porque o negócio da empresa não é... Quem tem que ganhar dinheiro emprestando dinheiro é o banco, né? A gente está falando que é uma empresa de calçados, então eu quero que o resultado dela melhore principalmente na parte operacional, que é produzindo e vendendo calçados, beleza? Então, operacionalmente, bem fraco esse resultado do quarto trimestre de 2025, tem que acompanhar, prestar atenção, tá? Então não é à toa que ela tá na contramão da bolsa, não é à toa que as ações estão caindo tanto. Sobre essa parte de recorrente, não recorrente, tem alguns pontos aqui, tá? Que a empresa, ela ajusta, ela tem investimento em outras empresas menores, que deveriam entrar como equivalência patrimonial, e quando ela faz o ajuste recorrente, ela tira equivalência patrimonial, entra na parte operacional, tá? Então ela tira dessa parte operacional, repara que o EBIT, olha só, vou dar um exemplo aqui, ó, do EBIT, ele saiu de 156, o recorrente, ele é menor. Ela tira aqui do operacional, né? E joga aqui no resultado financeiro. Olha o resultado financeiro recorrente, ó, ele é bem maior do que o resultado financeiro contábil. No geral, como é algo que vai acontecer todo trimestre e tem efeito caixa, você pode analisar ela tranquilamente pelo contábil, tá? Não precisa ficar analisando pelo recorrente, não. Mas é bom você olhar o recorrente também, mas no caso desse ajuste aqui, você pode trabalhar sim com o contábil. E aí, o que a gente consegue ver, né? Uma piora de quase 25% no lucro líquido contábil no quarto trimestre e o EBITDA caindo quase 44%, então realmente foi um trimestre bem fraco, né? Tomara que nos próximos ela consiga dar uma recuperada. Olhando o histórico dos resultados aqui da Grendene, né? Repara que é uma empresa que a receita ela não vem crescendo muito, né? Nos últimos 10 anos a receita ficou ali em média 2 bilhões a 2 bilhões e meio. O EBITDA, né? Repara que o EBITDA caiu bem, isso aqui é um ponto negativo, né? Apesar que o ano de 2024 tinha sido muito forte esse EBITDA, né? Mas o EBITDA teve uma queda considerável e o lucro líquido também caiu, né? Apesar do resultado financeiro ter melhorado, o lucro líquido caiu. Quando a gente olha para o EBITDA, ele também não anda tanto, né? Ele fica ali, na verdade ele varia bastante, 500, 400, 300 milhões, 600, mas geralmente ele fica ali mais ou menos nessa casa, dos 400 aos 600 milhões, e o resultado, e o lucro líquido também não tem andado muito, né? Olha só, 600, 700, 558, ou seja, fica rodando muito ali o lucro de 500 a 700 milhões, mais ou menos nessa casa. Então é uma empresa que, vamos dizer assim, é um caranguejozinho, né? Fica só de lado ali, não é um negócio que tá crescendo. Aí quando isso acontece, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar pagar barato, tá? A vantagem da Grendene é que ela tem mais dinheiro no caixa do que dívida. Olha só, ela tem um caixa de 1 bilhão e uma dívida de 71 milhões. Então assim, às vezes você tá preocupado, pô, a ação tá caindo, já tá 4,50, será que a empresa vai derreter, vai virar pó? Não, tá longe de quebrar. Foi um resultado bem ruim no quarto trimestre, mas tá longe de quebrar. É uma empresa muito sólida, né? O que quebra a empresa é dívida, ou seja, a empresa que tem muito mais dinheiro no caixa que dívida, ela não vai quebrar, né? Tanto é que esse resultado financeiro ajuda ela a dar lucro mesmo com o operacional piorando, né? E operacionalmente, apesar da piora também, ela continua fechando lucro, aqui, ó, isso aqui é o EBITDA positivo, ó, 425 bilhões, o EBITDA de 325, então a empresa operacionalmente está piorando, mas ainda está dando lucro, ela tem muito caixa e esse caixa ajuda também no resultado financeiro, ou seja, ela ganha dinheiro com a aplicação desse caixa. Então, apesar da queda, a empresa que está longe de quebrar, mas o que dá para ver que também não é um negócio que, você, pelo menos nos últimos anos, não demonstrou ali um crescimento consistente, né? É uma empresa que fica ali andando de lado. E aí, nesse sentido, a gente tem que buscar o quê? Para valer a pena investir nesse tipo de ativo, você tem que pagar barato, tá? Então, a gente vai fazer o cálculo aqui, vou calcular aqui o preço teto para ver se você vale a pena você investir pensando nos dividendos, porque às vezes se a ação não sai muito do lugar, você ganha com dividendo. Mas antes da gente falar de preço, dividendos e o preço teto, eu tenho um recado para você que quer acelerar os resultados da sua carteira de investimentos. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria. Dentro desse programa, eu vou analisar a sua carteira e vou estruturar uma carteira nova, totalmente personalizada, uma carteira sua, de acordo com o seu perfil, de acordo com os seus objetivos. A única coisa que você vai precisar fazer é copiar e colar essa carteira. Para participar, vou deixar o link na descrição do vídeo, também vou deixar fixado nos comentários e um QR Code na tela. Você entra em contato via WhatsApp para mais informações. Então vamos lá. Dividend yield dela tá monstruoso, tá de 34%, né? A gente já vai falar sobre esse dividendo. Quando a gente pega múltiplo de preço, ela tá bem barata, tá? Mais ou menos 6 vezes lucro. Se a gente pegar o lucro recorrente, tá até um pouco mais barata, ainda 5 vezes lucro. Então, de fato, hoje ela tá muito barata. Quando a empresa ela tá abaixo de 15 vezes lucro, ela tem capacidade de te pagar o dividendo mínimo ali de 6%. Em relação aos dividendos, esse dividendo de 34% aqui é um dividendo que você não deve esperar, tá? Por quê? Porque teve efeito não recorrente. A empresa, ela pagou um dividendo maior e depois abriu subscrição. Ou seja, é como se ela tivesse te dado um dinheiro, né? E esse dinheiro ela falou, olha, você pode pegar ele e usar para comprar ações novamente da empresa, ou você pode embolsar. Só quando ela paga esse dividendo extraordinário, isso que sai do preço, né? E ela não vai ficar pagando isso aqui toda hora. Ela fez esse movimento. Por que ela fez esse movimento? Porque tá para vir, esse ano de 2026, um imposto adicional de 10% para quem recebe mais de 500 mil por mês em dividendo. Então, o dono da empresa, como ele não é bobo, não quer ficar pagando imposto de graça pro governo, ele já soltou uma bolada. Essa bolada, ele falou, olha, se você quiser pegar e usar para recomprar, você pode usar para recomprar ações, ou você pode ficar com esse dinheiro aí, mas o preço vai cair, né? Porque quando abre subscrição, né, teve um movimento tanto do dividendo quanto o aumento da base, tá? Então, no geral, resumir para você, esse dividendo aqui, esquece ele, tá? É um dividendo totalmente não recorrente. Agora a gente vai fazer o preço aqui, o cálculo do preço teto. O que eu vou fazer? Olha, repara só, olha aqui, ó, 2025, tá vendo? Isso aqui não existe, ó. Isso aqui não existe. Então, eu vou pegar o dividendo dos últimos 5 anos, a gente vai pegar de 2025 até 2020. No geral, esse cálculo, você pega ali mais ou menos de 3 a 6 anos, tá? E tira a média, por quê? Porque se você pega o dividendo só de um ano, pode ter distorção. Então, a gente vai pegar a média, então, inclusive, vou tirar esse de 2025, vamos pegar de 2024 até 2020 e dividir por 6%, que é o valor de dividendo mínimo que a gente gosta de receber, tá? Pensando em dividendos, pelo menos 6%. Então, vamos lá,
vou abrir a calculadora e fazer junto com você, ó. 2024 ela pagou 40 centavos, 2023 1,38, 2022 30 centavos, 2021 86 centavos e 2020 16 centavos. Então repare que nos últimos 5 anos ela pagou R$3 em dividendo, é quase o preço que ela tá hoje, né? Realmente é muito dividendo. Vamos dividir aqui por 5, né? Porque eu tô pegando 5 anos pra gente tirar a média. Então, em média, a Grendene nos últimos anos ela pagou 62 centavos por ação. E tá até próximo aqui, né? A gente pegar, poxa, 2024 deu 40, 2023 foi bem alto, 2021 foi 86, tá? Então 62 vou dividir por 6%, daria ali R$10,33, ou seja, ela tá muito barata frente aos dividendos que ela pode pagar. Aí se você quiser ser mais conservador, Daniel, poxa, vamos pegar esse de 2024, 41 centavos, 41 dividido por 6%, daria ali R$6,83. Ou seja, né, para dividendo realmente ela tá muito barata. Então se você quer uma empresa com capacidade de pagar bons dividendos para você, Grendene sem dúvida alguma tá num preço bom. Vale ressaltar que o resultado operacional ele tá piorando muito, tá? Então apesar da empresa tá barata, esse último resultado foi bem fraco, na minha opinião, tem que acompanhar. Então se você for investir, é um case que dá para tá no momento bom sim para comprar, porque quando ela tá barata assim que vai te ajudar o retorno com dividendo, pode ter uma boa valorização. Então tá no momento bom, mas tá no momento de risco maior. Por quê? Porque a empresa ela tá piorando, ela tá perdendo margem, ela tá perdendo receita. Então você tem que estar ciente disso. Ah, Daniel, tá um sinal muito grave que a empresa vai quebrar, alguma coisa assim? Não, porque como eu falei, a empresa tá bem sólida ainda, continua dando lucro operacional, lucro líquido e tem muito mais dinheiro no caixa do que dívida. Beleza?